tempo da minha vida eu gostei da profissão do advogado. Tive chances de fazer o curso do direito e era isso que eu tinha no meu coração. Aliás, tanto é que eu fiz o curso mais tarde, me formei como advogado, só em razão do trabalho da obra de Deus eu não exerci a profissão, mas eu sempre gostei desta profissão da advocacia. É evidente que eu era muito criança na época, quando eu tinha meus 7 para 8 anos. Eu vivi na roça, vivi um tempo com meus pais e Deus me chamou desde aquela época. Mas eu tinha dificuldade de entender, até por razão de não conhecer a voz do Senhor, o chamado de Deus, a missão de um pregador do Evangelho. O tempo passou e Deus foi mostrando de uma forma lenta e gradativa e eu fui entendendo o que era de fato o chamado de Deus para esta missão. Logo com meus 16, 17 anos, fui para o Exército em Belo Horizonte e depois do Exército vim para São Paulo. E em São Paulo Deus definitivamente me selou com este chamado. E no ano de 75 eu vim para Curitiba. Chegando em Curitiba, aí eu percebi de fato que o meu chamado lá, naquele tempo dos meus 7, 8 anos, se concluía aqui em Curitiba. Era Deus dando amém naquele chamado. Na vida do cristão, eu sempre entendi que namoro, noivado e casamento resume-se em uma palavra só: compromisso diante de Deus para cumprir um papel fundamental na vida de um cristão, chama-se casamento. Portanto, quando Deus me chamou para o casamento, eu não tive namoro, até porque não tive tempo também de dizer que eu precisava namorar para conhecer a moça. Eu precisava mais da oração, do jejum, do amém do Senhor do que qualquer outra situação. Quando eu conheci minha esposa, a irmã Graça, eu morava em São Paulo e ela no Rio de Janeiro, eu recebi o amém do Senhor para este casamento, fui no Rio de Janeiro, falei com ela, falei com seus pais e fomos na casa de um presbítero, querido presbítero Amir, e lá nós tratamos do assunto do casamento. Falei com ela, ela aceitou e nós ficamos dali a 40 dias noivos e com mais 30 dias após o noivado nós nos casamos. Portanto, o período entre o noivado e o casamento foram 70 dias. Hoje nós estamos completando 50 anos de casados e uma vida feliz e abençoada pelo Senhor. Porque eu sempre achei que quem cuida do noivado e do namoro é aquele que interessa pelo seu casamento, o Senhor Jesus. Sim, uma época, a convite do ministério que eu estava, eu tive para ir ou para a Itália, para a Espanha ou para a Inglaterra. Toda comida para mim é excelente, muito especial, feijão, o arroz e a carne. Nunca tive nenhuma dificuldade. A Graça foi e sempre esteve a meu lado, sempre me apoiou, nunca tive nenhuma dificuldade, sempre aquela pessoa compreensível.
e me acompanhou em todos os momentos do meu ministério. Trabalhado mais para o Senhor Jesus. Eu sempre pensei e acho que quanto mais você der de si, isso é interessante, porque o tempo vai passar e depois não adianta você chorar a partir do momento que você deixou de fazer. Foram oportunidades desperdiçadas. Isso eu tenho muitas vezes sentimento de não ter feito. E morar no céu com o Senhor Jesus. Muitas tristezas quando eu passei no outro ministério que eu congreguei, pelas injustiças, pela conduta que muitas vezes nos tratou, quando na verdade deveria ser de outra forma. Isso marcou, foi uma ferida, mas já cicatrizou. Os piores momentos foram quando eles começaram na fase de criança, adolescente. Foram momentos difíceis, porque aí tem o ímpeto da própria natureza do ser humano. Foram momentos difíceis, mas houve os momentos de alegria, quando você viajava com eles e parava no caminho para comer a farofa que a mamãe muitas vezes fazia. A gente economizava em não gastar em restaurante e ao mesmo tempo brincava com eles quando criança. É quando na verdade a gente tem muitas situações que devem ser resolvidas e que muitas vezes os obreiros não sabem esperar o tempo certo para Deus agir. Às vezes deixa a gente um pouco angustiado e impaciente para tentar resolver essa situação. Trabalhar um pouco mais para o Senhor Jesus. E segundo ponto, viajar um pouco mais para dar assistência aos trabalhos e ter um pouquinho de folga também para dar um pouco mais de assistência em casa, que a gente viveu todo esse tempo em razão dos trabalhos da obra do Senhor. Difícil, pesado, mas compensador.